bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver. Grato por estarem aqui em mais uma lição, deste que é o 14º capítulo ou a 14ª lição aqui do programa do Terapeuta de Topo, aqui da Oficina do Terapeuta, da Energia de Escorpião. E hoje vamos falar de atos perversos, que é sempre matemática, perversidade, muitas vezes aqui energia negativa, dor, perversidade, e uma reflexão sobre comportamentos desviantes, perceber de onde é que eles vêm, porque é que eles acontecem, e vê-los como um elemento de trabalho, algo do qual devemos partir, não propriamente uma meta, mas sim algo que nos desvia da meta, algo que é desviante, algo que nos faz perder tempo e que nos deixa longe, digamos, daquilo que é o nosso objetivo. Portanto, aqui uma exploração da busca por prazer imediato e comportamentos como a pornografia ou a incesto e a pedofilia, ou seja, aqui estamos mesmo a tratar da questão sexual, que muitas vezes é desviada, mas qual é a origem dela, não é? Também aqui trabalhar um bocadinho a partir da psicanálise, daquilo que é a psicologia, da terapia de casal e da programação neurolinguística, porque tudo isto corresponde a patologias, corresponde a dificuldades, não é? Que todos nós enfrentamos e que muitas vezes não sabemos lidar muito bem com elas. Isto faz com que acabemos por perder oportunidades ou não aproveitar plenamente o dia porque estamos presos, cá está mais uma vez, a tendências que não são nossas, que nos são colocadas, que nos são inculcadas, que nos são plantadas, digamos assim, pelo social e por tudo aquilo que é exterior a nós mesmos e que nos faz muitas vezes perder a noção, a direção e exatamente aquilo que deve ser a nossa própria essência, aquilo que tem a ver com aquilo que queremos fazer efetivamente a partir do nosso coração, da nossa essência, daquilo que é a nossa missão aqui nesta vida. E muitas vezes isto acaba por ser desviado, não é? Então, aqui o objetivo é promover a compreensão, a reflexão e depois a reprogramação da mente para relações mais saudáveis, menos tóxicas ou não tóxicas, banindo obviamente todo o pensamento tóxico e tudo aquilo que são tendências desviantes, comportamentos desviantes que surgem por uma determinada razão. Então, saber identificá-los, saber percebê-los, acima de tudo respeitá-los e depois fazer a sua integração construtiva através de ressignificação. Então vamos então iniciar esta jornada e começamos aqui com a formação de comportamentos desviantes. O que é que a psicanálise nos diz sobre isto? Então, devemos nos questionar quais impulsos busco de forma imediata, o que é que me domina de forma imediata relativamente a determinadas escolhas, movimentações e, portanto, em que é que eu sou levado, em que é que eu sou arrastado para determinadas soluções e como é que isso me influencia. Portanto, quais impulsos busco de forma imediata, o que é que eu estou a evitar emocionalmente quando faço e ajo e me estruturo desta maneira, perceber também aqui que dificuldades são essas e ao fim e ao cabo, o que é que está na gênese, digamos assim, destes comportamentos desviantes. Pode ter muito que ver com padrões que são emocionais que eu trouxe e carreguei a partir da minha família, através da constelação familiar, podem ter origem em experiências traumáticas no início da minha vida, podem ter também podem também ser consequência ou ter surgido como consequências de consumo de drogas, substâncias psicotrópicas ou qualquer tipo de comportamento desviante que eu comecei a adotar por influências, nomeadamente de grupos e amigos que me levaram ou que eu próprio resolvi experimentar e ir por essa via. Portanto, há aqui uma série de origens que nós podemos ter, até inclusivamente origens genéticas, a partir da genética, a partir daquilo que é a estrutura, digamos assim, física e molecular que nós temos e que não depende exatamente da nossa vontade, mas sim de alguma forma também daquilo que são as nossas próprias origens. Quer dizer, todos estes fatores que eu estou aqui a enumerar são fatores e que podem influenciar, mas tenho que perceber essencialmente os impulsos. O que é que gera os impulsos? É as emoções, os sentimentos que geraram aquele tipo de pensamento, ação, comportamento e depois gerou, obviamente, aquilo que é o meu caráter e os meus princípios. Então, quais impulsos busco de forma imediata? O que é que eu estou evitando emocionalmente quando uso este tipo de estratagemas? Os comportamentos desviantes servem sempre como respostas, servem sempre como formas de eu responder a algo que eu sinto como ameaça. Então, se eu não percebo as ameaças, eu nunca vou perceber porque é que eu estou a reagir emocionalmente da maneira que estou e porque é que estou a evitar emocionalmente explorar determinado tipo de dores e enfrentá-las e integrá-las. Portanto, registar os gatilhos do prazer imediato por uma semana e refletir sobre essas experiências do passado. Esta é a tarefa que aqui na parte de psicanálise eu vos lanço. Depois, crenças e impactos na vida sexual, aqui já tem a ver com a psicologia. Quais é que são as crenças limitantes de sexualidade que eu tenho? Sabermos aqui olhar para as crenças limitantes sobre a sexualidade, perceber de onde é que vieram essas crenças, perceber de alguma forma, cá está a nossa dinâmica familiar, social,
onde é que eu me integro em termos daquilo que são os meios onde eu aprendo, onde eu me desenvolvo, onde eu cresço. Tem muito a ver também com a área profissional que eu escolhi, com o conjunto de colegas de trabalho, o que é que eu trabalho, o que é que eu faço, porque isto, parecendo que não, também nos orienta do ponto de vista físico e social, emocional, e depois leva-nos também a um determinado tipo de sexualidade. A sexualidade é diferente consoante a percepção do mundo e a forma como me relaciono com ele é diferente. E, portanto, perceber a interligação direta entre a sexualidade e o tipo de vida que eu tenho, o tipo de projeção, o tipo de exigência que eu faço a mim mesmo a partir, cá está, esperemos, da nossa essência e não da projeção de terceiros e do mundo sobre mim mesmo, vai limitar muito a visão e as crenças e vai-me criar crenças limitantes sobre a sexualidade que tenho. Por isso, determinado tipo de ambientes, estou aqui a pensar, por exemplo, na moda, no mundo da moda, no mundo do cinema, onde as crenças limitantes sobre sexualidade são tremendas, dada a pressão de uma imagem que tem que ser validada constantemente. Onde há mais validação, normalmente há mais exigência, há menos desinibição e liberdade sexual. Depois, de onde é que vieram estas crenças? Perceber porque é que eu fui por aqui, porque é que eu fiz estas escolhas e este caminho. Listar e questionar as crenças e refletir sobre como elas afetam a sua vida. É que é um aspecto importante. Então, o terceiro ponto é desafiando a busca por prazer imediato. E aqui a ideia neste capítulo, nesta parte desta lição, é essencialmente percebermos onde é que nós fomos buscar gatilhos e de que forma é que o exterior nos influenciou para nós definirmos uma busca por prazer imediato. Isto pode ter que ver com redes sociais, com o tipo de vida que nós temos, e hoje em dia ela é muito marcada por interação constante com computadores e redes, seja através de teletrabalho, seja através de distração em rede. Ou seja, se nós formos avaliar o tempo que nós passamos em frente a um ecrã ou o tempo que temos outras atividades paralelas nas quais nos podemos, digamos, inspirar e redefinir e transformar, nós percebemos que o desequilíbrio em favor das redes sociais é tremendo e cria grandes desafios na busca do prazer imediato. Porquê? Porque a validação tem que ser quase automática. Ou seja, os outros impelem-nos a produzir e nós somos impelidos a consumir muito rapidamente e de forma constante. Ora, isto cria aqui desafios constantes de prazer imediato. Então, o que é que me impede de construir relações reais? É a primeira pergunta que eu devo aqui fazer. Porque é que eu vivo basicamente online e não estou, digamos, em interação social constante com as pessoas que obviamente deveria estar para crescer, para aprender mais? O que é que eu ganho em adiar o prazer? Porque isto acaba por ser prazer adiado. Eu, quando estou a satisfazer e a validar interesses, eu verdadeiramente não estou a ter prazer, estou verdadeiramente a ter um trabalho, estou a ter aqui uma ocupação e estou a produzir, e por mais estranho que pareça, estou efetivamente a dar a ganhar milhões a quem se alimenta das redes sociais, que aliás é uma forma de absorção de energia e de trabalho constante por parte dos grandes magnates dessas áreas. E portanto, o que é que eu ganho a diário prazer? E a tarefa registe a sua intimidade verdadeira e os compromissos que aí estabelece, e também ser aqui capaz de aproveitar estes mesmos insights. Reconstrução da intimidade, aqui terapia de casal, como é que os comportamentos afetam o meu parceiro e o futuro do relacionamento, ou seja, perceber exatamente como é que estes novos tempos e estas novas exigências que nós temos com a internet, com o estar constantemente a produzir, com o estar permanentemente a lançar, digamos assim, o lado físico ou psíquico na rede, e estarmos constantemente em processo de validação constante que nos esgota quase completamente, e estes comportamentos interativos afetam o parceiro e o futuro do relacionamento. Mas vocês melhor saberão responder a essa pergunta, não é? Como é que esses comportamentos afetam o seu parceiro e o futuro do relacionamento? Depois, como é que eu posso restaurar ou reestruturar a confiança dentro deste contexto que temos de uma sociedade altamente exigente e de tecnofeudalismo, em que praticamente nós vivemos nas redes sociais e passamos praticamente a comprar a nossa liberdade na internet? E depois, tarefa, planeja ações para reconectar e fortalecer a intimidade emocional com o seu parceiro. Reprogramação do prazer, aqui já é uma técnica de programação neurolinguística. Como é que o prazer imediato está ligado à dor? Como é que através, digamos, deste prazer imediato, desta quase solicitação constante, na verdade isto está ligado à dor? Como posso criar novas associações? E aqui é um aspecto importante, estas duas perguntas, como o prazer imediato está ligado à dor e como posso criar novas associações que me liguem
já não tanta dor, mas o prazer naquilo que são as situações que surgem na minha vida. E aqui a tarefa será, vocês que já conhecem aqui técnicas de programação neurolinguística, no fundo a âncora tem a ver com associar uma série de estímulos positivos a um determinado ponto do corpo, isto é uma âncora sinestésica, uma determinada visualização ou um determinado som, gestos ou palavras em que vocês usam essa energia positiva e associam. E usando essas âncoras vão a momentos difíceis, pensam neles e ativam esse toque, essa sensação, essa visualização, essa música para libertar prazer sobre momentos de dor. E, portanto, fazer aqui uma reprogramação de prazer usando aqui o uso das âncoras e pode ser em linha de tempo para ser mais eficaz, ok? Criando uma nova perspectiva sobre o prazer, como redirecionar a minha busca para o prazer, qual o mantra que me pode guiar nessa transformação. Aqui posso construir mantras, posso construir textos que eu posso usar e trabalhar para redirecionar a minha busca por prazer, para ir mais longe naquilo que é a minha capacidade de recriação e transformação do meu mundo, e isto passa muito por uma tarefa de criar afirmações positivas. Aqui damos um exemplo de uma afirmação positiva que pode criar, por exemplo, o prazer verdadeiro está na conexão emocional autêntica, associar a autenticidade àquilo que é nosso, àquilo que é meu, o verdadeiro prazer, e depois a partir daí, ao criar estas frases, repeti-las num momento do dia em que possa ter essa conexão com o seu interior e repetir várias vezes. É importante que encontre um dia, no seu dia, um momento ao amanhecer ou ao deitar, tal e qual como, por exemplo, uma prática quando você reza ou quando ora, não é? Quando faz uma oração, você deve escolher um momento, ou ao nascer do dia, ou ao fim do dia, ou um momento do dia específico em que você tenha um momento de pausa para poder ter este seu tempo de qualidade, este seu tempo de criar uma nova perspectiva sobre prazer e repetir o seu mantra. Deve repetir este mantra 4, 5 vezes, 10 vezes no dia para que isto interiorize e você sinta isto como verdade. Ao fim do dia ou logo ao acordar são os melhores momentos para o fazer. Em conclusão, transformação do prazer e da intimidade. Ou seja, basicamente tem que perceber que a transformação de padrões disfuncionais em conexões significativas deve ser aqui a vossa meta, em termos de transformação de prazer e da intimidade. Deve integrar as técnicas de psicanálise, psicologia, terapia de casal e PNL que demos aqui nesta lição e usá-las também de forma hábil e interconectada. E depois sugiro aqui uma prática diária, que é escrever diariamente e refletir e praticar os hábitos e, de certa maneira, implementar aquilo que são as suas mudanças. Espero que tenham gostado. Esta foi a 14ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente, agradecendo mais uma vez por me ouvirem, por estarem aqui, e então espero que estejam comigo amanhã novamente. Até lá, despeço-me cordialmente.